sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a bailarina Fernanda Ruschel e hoje eu vou responder a maior dúvida lá do meu Instagram. Fê, como é que eu sei se eu realmente aprendi num método de verdade? Então, se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te dar algumas dicas para você descobrir se você aprendeu o balé de acordo com o método, da forma correta, da forma mais segura ou não. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. E lembrando que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós temos uma live gratuita. Então, para você ter acesso ao link da live, saber com antecedência qual vai ser o tema, o horário que às vezes muda, se inscreve no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você se inscreve, vem lá para o nosso canal do Telegram, com aí mais de 2.000 pessoas, tem bastante gente já por lá. Vamos então ao nosso conteúdo. Fê, por que as pessoas te perguntam isso? Que, gente, eu sempre tô lá no meu Instagram, caso você não me siga, vai lá me seguir, @Ferruschel, o mesmo sobrenome aqui do balé. E eu sempre falo da importância de você aprender balé, de estudar balé, através de um método, através de uma metodologia de balé que existe há vários anos. Não tô falando aquele método que um professor criou ontem. Estou falando de um método que existe há muito tempo, que as melhores bailarinas do mundo utilizam. É a partir dele que a gente está falando. Quando a gente aprende da forma correta, existe uma progressão no ensino e no nosso corpo. Então a gente está sempre subindo a escadinha do aprendizado. A gente nunca se sente estagnada. Porque o que mais acontece quando você não aprende da maneira correta é você olhar para si mesmo e se frustrar, falando: nossa, o balé não é para mim, tô tentando aqui girar a pirueta e não consigo, tento fazer o balance e não consigo chegar na sapatilha de ponta, e aí você se frustra. Mas quando a gente aprende no método correto, desde o início, aprendendo balé desde o zero, desde os fundamentos, isso não deve acontecer. Deve sempre acontecer uma escadinha de aprendizado. E, gente, eu sei que tem várias escolas que falam que realmente aplicam algum método, mas de verdade, eu já rodei o Brasil inteiro dando aulas e eu posso falar uma coisa: a maioria que fala que dá algum método não dá de verdade. Então, por isso que temos várias bailarinas frustradas, achando que o problema é o corpo, achando que o problema é a sua idade, mas na verdade, se você só aprendeu da maneira errada. E a boa notícia é que, mesmo que você tenha aprendido da forma errada, você consegue ainda aprender da forma correta e voltar a evoluir no balé, que é algo que todo mundo quer aí, né, gente? Se tornar uma bailarina de ponta, uma bailarina de verdade. Respondendo a pergunta, voltando lá para o conteúdo. Fê, como é que eu sei se eu aprendi de verdade, se eu aprendi um método de verdade? Não tem como eu saber, né, falar se é sim ou não, sem entrar na aula lá do professor, realmente ver, acompanhar por um tempo. Sem isso não tenho como saber, e eu sei que para você provavelmente também não vai ter como saber, mas eu vou te dar algumas dicas aqui para você se perguntar, para você até perguntar para o seu professor, para você ver se está mesmo no caminho certo. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é com base no método Vaganova, mas a maioria dos métodos tem a mesma base, porque é uma progressão contínua, até porque, independentemente do método, é balé clássico. Então, todos são muito parecidos quanto a isso, quanto a essas bases que eu vou falar aqui agora. Então, a primeira pergunta que você deve se perguntar, olhar para você mesmo, olhar para sua trajetória é: você pegou o bonde andando ou te ensinaram balé desde o início? O início mesmo. Vamos falar sobre a postura, sobre o andeor, as posições básicas dos braços e das pernas, a movimentação da mão, como é que é a cabeça, como eu estico o meu pé. Cada movimento sendo detalhadamente explicado. Você pegou tudo isso? Ou você chegou na sala, assim como eu, chegou na sala e já foi pegando o bonde andando, copiando das outras colegas que estavam ali na frente e seguiu a vida? Se você aprendeu desde o zero, provavelmente pode ter um método aí, pode ser que seja da forma correta. Mas se você pegou o bonde andando, aí já tem um erro muito grave, porque você nunca aprendeu de verdade, ninguém nunca te ensinou os detalhes do balé. E eu sempre falo, gente, que o balé
para mim é detalhe. Então esses detalhes precisam ser ensinados, precisam ser feitos durante a aula. Então se você pegou o bonde andando, se viu aí, né, que entrou e já foi copiando das colegas, provavelmente você não aprendeu um método, não aprendeu o balé desde o zero. Então é importante que você reconstrua a sua base para voltar a evoluir no balé. Segunda pergunta: quais foram os movimentos que você se deparou assim na sua primeira aula ou no seu primeiro mês de aula? Você já foi direto para a pirueta? Porque, gente, pirueta é algo mais avançado, né? Se a gente não faz a construção da bailarina, da postura, de todos os movimentos antes de botar ela para girar, ela não vai conseguir ou vai girar por sorte, não por técnica. Então, se você já aprendeu alguns movimentos avançados que você não conseguiu fazer na primeira aula, provavelmente você também não aprendeu no método correto. Porque, gente, quando tem um método, tem todos os passos de acordo com a série, de acordo com o ano, né, de cada turma, que você precisa aprender para conseguir fazer determinado movimento. Então, antes da pirueta, por exemplo, tem várias escadinhas, vários movimentos que precisam ser bem executados para você conseguir aprender a pirueta e fazer ela bem. Então, é importante que você tenha essa escadinha. Se você já chegou na aula e já começou a fazer tudo com braço, com cabeças, com giros que você nem conhece ainda, provavelmente não teve método. Se você tivesse aprendido da maneira certa, você teria começado sua aula com algo parecido com isso aqui. De frente para a barra, depois de aprender toda a postura, você ficaria de frente para a barra e faria uns pliés extremamente lentos. Aquela aula que treme tudo, dói tudo. É isso. Mas lembrando, caso você esteja vendo aí que não aprendeu da forma correta, ainda é tempo para você voltar a evoluir. É só fazer a reconstrução da sua base através de um método de verdade, que é justamente isso que eu faço no meu treinamento. Terceira pergunta que você deve responder: você realmente sabe como executar cada um dos movimentos? Você conseguiria explicar para uma pessoa leiga quais músculos ela deve sentir, como exatamente ela deve colocar a cabeça, os braços, como que é o movimento e para que ele serve? Se sua resposta for sim e você conseguir explicar da maneira correta, provavelmente você teve uma base muito boa. Caso não, você fala: meu Deus, até hoje eu não entendi por que eu faço esse Batiman Tendu. Até hoje eu não sei, não sei nem se eu tô fazendo certo. Aí não teve método, não teve base e pode ser por isso que você esteja estagnada no balé, sente que sua evolução é muito lenta perto das outras pessoas. É falta de método, não é por causa de alguma coisa sua. Fica tranquila quanto a isso. E quarta e última pergunta, que é muito importante: seu professor, ele se formou em algum método de verdade ou ele também estudou numa escola que não tinha método ou tinha uma mistura, aprendeu vários métodos? Enfim, porque, né, gente, não tem como você ensinar algo que você não vivenciou. Então, se ele não vivenciou um método dentro do corpo dele mesmo, de verdade, assim, durante anos, é muito difícil que ele consiga te ensinar isso, né? Porque de onde ele vai tirar? Vai tirar lá dos vídeos da Fê do Instagram? Tem uns que tiram, mas tudo bem. Então, é importante que o seu professor ele realmente seja formado, que ele seja um profissional no que ele faz, que ele tenha procurado estudar, não simplesmente chegar numa escola porque está precisando de dinheiro, vou dar aula porque eu faço balé. Não, que ele realmente queira ensinar, que ele saiba te ensinar da melhor maneira possível, que ele siga um método, que ele tenha se formado em um. Eu sei que é difícil você conseguir se formar em um, porque você tem que ter começado lá do início, uma escola boa, que no Brasil infelizmente tem pouquíssimas, mas a boa notícia é que atualmente é mais fácil para os professores se profissionalizarem depois, então você consegue fazer alguns cursos mais rápidos, até no próprio Bolshoi, para você se certificar e conseguir ensinar da melhor maneira. Então atualmente não tem mais desculpa para você que não, né, para o professor que não teve a base, continuar não tendo, porque agora é muito mais acessível do que era 10 anos atrás, por exemplo. Ok? Então procurem profissionais que sejam realmente profissionais, que sejam capacitados para te ensinar o melhor que o balé pode te oferecer. Lembrando, vou repetir mais uma vez porque é muito importante: se você está se sentindo estagnada no balé, a culpa não é sua, a culpa não é do seu corpo, a culpa não é da sua idade, ou da sua flexibilidade, ou da sua genética, do seu biotipo. Gente, não existe isso. Quando a gente aprende o balé da forma correta, na progressão correta, isso não acontece. Você realmente vai aprender e você vai conseguir evoluir.
Então me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo, quais outros conteúdos você gostaria de ver por aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal que tem muito conteúdo de balé, deixar o seu like e eu te espero na nossa próxima live gratuita ou em um vídeo aqui no canal. Um beijo!